Bom dia, povão bonito do meu Brasil. Estou gravando esse vídeo para repercutir algumas notícias e algumas falas que aconteceram nas últimas horas, no dia de ontem também, na noite de ontem, pelo noticiário brasileiro e também por muitos canais de youtubers que repercutiram a decisão do STF no dia de ontem de manter a negativa do habeas corpus para soltar o ex-presidente presidiário Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba. Como de certa forma é se esperar, no julgamento do habeas corpus ontem, esse habeas corpus que o STF não quis julgar, então mandou lá para a segunda turma, eles julgaram o habeas corpus e negaram a soltura do corrupto Luiz Inácio Lula da Silva. E isso traz esperança ao povo brasileiro de que o Brasil ainda tem jeito, ainda quando há pressão popular, quando a repercussão da população brasileira em prol a limpeza desse Brasil, em prol da limpeza da política do Brasil, do sistema político do Brasil, quando a população pressiona os ministros, o STF, as pessoas que são incumbidas de praticar justiça no Brasil, eles tomam uma dose de sensatez nas suas decisões. Algo que também foi muito comentado nas últimas horas foi o convite ao, entre aspas, jornalista do site The Intercept para ir à Comissão de Direitos Humanos em minoria da Câmara dos Deputados se pronunciar sobre as denúncias graves que ele fez, ou, entre aspas, denúncias graves feitas por ele através do seu site, tentando colocar a nação brasileira de joelhos diante de uma notícia bombástica que, na verdade, não se comprovou a fonte dessas notícias. Tá certo que pela lei brasileira, o jornalista tem o direito ao sigilo da fonte, mas quando se trata de uma denúncia tão grave, não tem como se dizer que são verdadeiras as notícias sem que se consiga comprovar a veracidade dessas notícias e sem comprovar se a fonte realmente é uma fonte confiável. Mas o que se viu lá foi, na verdade, um jornalista que também é advogado, portanto conhece muito bem de leis, usando do seu conhecimento jurídico para poder fazer um verdadeiro deboche na cara do parlamento brasileiro, na cara da Câmara dos Deputados. Ele passou lá por, durante talvez umas 7, 8 horas, respondendo questionamentos, sempre fugindo de respostas mais contundentes, tentando simplesmente maquiar o seu comparecimento lá, colocando uma casta sobre si para não responder diretamente as perguntas mais contundentes.
desviando o foco, se autoprotegendo e praticando um verdadeiro escárnio ao sistema democrático brasileiro. Então, o que eu gostaria de dizer a você que me assiste através desse vídeo, através do meu canal, é que nós brasileiros devemos se interessar cada vez mais pelo que acontece no nosso país. Existem notícias e notícias, todos os dias uma notícia nova, principalmente com a popularidade da internet, das redes sociais, dos grupos nas redes sociais. As notícias são disseminadas a todo momento, milhares de notícias. E nós devemos ser muito seletivos com as notícias e principalmente ter um senso crítico muito forte. Eu vi muita gente, principalmente esquerdistas, dizendo que agora o presidiário, ex-presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agora seria solto, que agora ele ganharia liberdade, que agora o ex-ministro, agora ministro e ex-juiz Sérgio Moro estava entrando em descrédito, o que é uma grande falácia, porque até que seja comprovadas as notícias do site The Intercept, ele continua sendo a maior autoridade desse país em termos de investigação à corrupção. Ele foi, na verdade, na minha concepção, um herói nacional, foi alguém que passou a política do Brasil a limpo. Então, o que se pode dizer é que a maior investigação de corrupção da história do mundo aconteceu no Brasil e teve como o seu principal responsável, né, o ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro. E para usar a concepção genuína da palavra, para usar uma linha direta com você que me assiste nesse momento, o que eu posso dizer é que quem diz que o juiz Sérgio Moro entrou em descrédito ou não tem conhecimento do que está falando, é apenas uma opinião, ou então é mau caratismo, porque quando você vê as notícias publicadas pelo site The Intercept, você percebe que são muitas acusações, mas sem prova nenhuma. Não existe prova ainda. Até que se prove o contrário, são apenas ilações. Então, até então, sempre lembrando que se comprovar alguma coisa, aí sim, aí nós devemos realmente dar credibilidade a esse site, né? Site de notícias. Mas até então não se comprovou nada e, portanto, são apenas falácias. E esse jornalista até então não tem credibilidade. A credibilidade dele, até que ele prove as notícias que ele deu, são nulas. Mas voltando a você que me assiste, se dirigindo diretamente a você que me assiste, eu acho que, independente de se o Sérgio Moro cometeu alguns deslizes ou não, a gente viu centenas de corruptos desse país sendo presos. A gente viu tanto homens de direita quanto de esquerda. Ou o Aécio Neves. O Aécio Neves não era de direita, não foi oposição ao PT por muito tempo. E, no entanto, ele também é investigado. Então, essa falácia dos partidos de esquerdas, dos militantes de esquerda, que dizem que é uma perseguição contra o Luiz Inácio Lula da Silva, estão praticando uma verdadeira injúria e uma falácia contra a população brasileira. Eles também são tão mau caráter quanto
o criminoso político, o defraudador da nação brasileira que está preso em Curitiba. E trazendo para a mesma vara, para a mesma vala e para a mesma vara de corrupção do Lula, o Aécio Neves, Aldo Rebelo e muitos outros que são denunciados por corrupção também estão sendo investigados. Então, nós devemos prestar atenção no que dizemos, devemos prestar atenção no noticiário, devemos ter um senso crítico muito forte quanto às pessoas que noticiam algo, quanto à veracidade da notícia, quanto à veracidade do que se está dizendo, porque nem tudo que estão dizendo é genuinamente verdadeiro. No mais, um bom dia a todos, uma boa tarde àqueles que me assistirem à tarde, ou à noite, uma boa noite àqueles que me assistirão à noite. Dá um like nesse vídeo, ative o sininho de notificação, e para você que não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, interaja comigo, deixe seu joinha, deixe um comentário, se gostou do vídeo, se gostou do assunto em pauta, interaja comigo, será sempre um prazer interagir com vocês. No mais, meu muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.